Dentro do VS Code, pessoal, eu vou criar um novo projeto do Flutter, Empty Project. Já tá ali na minha pasta, beleza? Vou chamar aqui de include lista e esperar, né, o VS Code criar, montar todo o projeto pra gente, com tudo que ele vai utilizar. Então, pessoal, tá aqui o projeto criado, certo? A nossa classe principal, para essa implementação que eu vou fazer com vocês, ela vai ser do tipo stateful, certo? Ele, quando ele cria aqui, ele cria a classe como sendo stateless, mas iremos utilizar stateful, porque stateful é que trabalha com os estados, né, das widgets, certo? Então, eu vou já clicar aqui na lâmpadazinha, ó, e já pedir para ele converter para stateful. Então, ele converte, cria o que tem que ser criado, e a gente não precisa fazer isso manualmente. Perfeito? Próximo passo, pessoal, no material, tem todas as informações do que eu faço no material, eu dividi por parte, coloquei os prints lá. No material eu utilizo a parte do app bar, só que aqui eu não vou utilizar pra gente ir mais rápido e eu vou focar aqui só no body. Mas, obviamente, você pode colocar app bar, você pode colocar draw, você pode colocar todos aqueles componentes do scaffold que nós já vimos, você pode implementar no seu aplicativo para deixar ele bem mais robusto. Aqui eu vou focar somente no que nós vamos ver hoje, que é lista, a lista com estrutura de dados, lista widget e a questão de inserir e excluir, tá? Coisa que a gente viu na parte teórica. Então, no body, gente, eu vou criar uma list view simples. E você sabe que o list view, né, ele é um tipo de widget que possui filhos, que você pode colocar mais coisas dentro dele. Eu vou tirar esse const, tá? Esse const que tá fazendo esse erro, pronto. Agora eu vou expandir aqui pro list view. E a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui é com o text field, tá? Mas antes de botar o text field direto, ó, eu vou utilizar um container, tá? E dentro do container, o container tem um child, aí sim, dentro do container, utilizando o child do container, eu vou chamar o meu text field, ok? Vocês vão entender já já por que isso. E aí, vamos lá, né? Keyboard type. Vou botar como nome mesmo, tá? A gente vai fazer só uma demonstração aqui. Só vai ter um campo também de text field. E vamos para a parte do decoration, né? Input decoration. E aqui dentro do input decoration, eu vou botar o label text seguinte. Opa. Digite algo. O prefix icon vou botar assim, esse íconezinho aqui. Vou botar aqui uma borda. Outline input border. E aí vai ser o border radius. Border radius all. Radius circular. E agora sim eu boto a medida desse campo arredondado, né? Ele tá pedindo aqui um const, pronto. Mas já já ele vai sair quando a gente for colocar aqui o controller, né? Vou colocar lá no controller. Falando, sei lá, vou chamar isso aqui de coisa, tá? E ele vai dar um erro, porque não existe ainda o editing text control na parte de cima para fazer essa manipulação do que é digitado e capturado aí no text field. Eu tô falando e vou fazer lá. Então, vou lá na parte de cima, pessoal. Aqui, ó, linha 15. Vou dar um Enter. E vou justamente passar esse text edit controller. Que no caso vai ser coisa. Que vai ser do tipo text edit controller, tá? Para que isso? Para você ter a manipulação desse campo, tá? Em aulas passadas eu explico isso aqui melhor. Se você quiser dar uma volta lá, pode ir. E como aqui tem um const, olha, ele continua dando erro por conta desse const aqui, tá? Tirar o const, aí ele volta ao normal. Botar o const ali. O nosso modelo, gente, né? Só para lembrar, o nosso modelo tá lá no material, é esse modelo aqui, certo? Onde a gente vai ter
Lembrar que eu não fiz isso, né? Eu não fiz o wrap bar. Tô vindo a partir aqui do body. E aí eu tô fazendo essa parte aqui, certo? Do text field, ok? Depois, por isso que eu coloquei um list view, né? Pra ter vários fios, porque praticamente tem uma, duas aqui dos botões e 3 pra mostrar o que tá sendo escrito, tá? Então, já fiz essa primeira parte, agora eu vou colocar essa outra parte que tem duas coisas. Note que essas duas coisas, esses dois botões, eles estão na mesma linha. Então, tem duas coisas na mesma linha e aí tem uma estrutura específica para você fazer isso, ok? Vamos lá. Então, seguindo o nosso modelo, depois que a gente termina aqui container para o text field, vou dar um enter. Eu vou criar mais um container, só para a gente ter aquela separação de uma coisa com outra, tá? Vou botar aqui 20. Ele tá dando um erro aqui porque eu não coloquei a vírgula aqui. Pronto. Agora, eu vou utilizar a widget row. Você lembra da row que é a linha? E dentro desse row você vai ter vários filhos que você pode colocar várias coisas um do lado da outra na horizontal. Então, eu vou utilizar o row. Vou chamar aqui que ele vai ter um children. Vou expandir isso aqui dentro do Children. Ele vai ter os dois botões, vou utilizar o Elevate Button. O Elevate Button, ele é dessa forma, tem um OnPressed. E aqui no Child, eu vou passar um icon. Icons. Não vou passar um icon, não. Eu vou passar um text mesmo. E aí, esse text... Opa! É salvar. Ok? Vírgula, vou passar um outro Elevated Button e vou botar um text também, excluir o último. Por que eu excluí o último? Lá na aula de teoria a gente viu que tem algumas formas de você excluir coisas dentro de uma lista, né? E tem lá o Remove Last para excluir o último, tá? Por enquanto esse OnPress, eu vou tirar ele aqui para não ficar esse erro, então eu vou colocar parênteses, abre e fecho e abre e fecho chaves. Parênteses, abre e fecho chaves, pronto. Perfeito? Vamos ver isso aqui, né, pessoal? A gente já fez algumas coisas, pelo menos de 3 partes, a gente já fez a primeira e a segunda. Escolher aqui o nosso simulador, que vai ser o Google Chrome. E vou dar o play. Bom, pessoal, tá aqui. Né? O jeito que a gente colocou é dessa forma que tá. Vamos fazer algumas alterações aqui, né? Primeiro tirar essa flag ali do debug, que é logo aqui depois do Material App. Isso aqui todo mundo já sabe fazer. Olha só, né? Serve a flagzinha ali. Veja que o nosso text field, ele tá colado nas extremidades praticamente da tela, né? Independente se você expandiu ou não. É por isso que eu botei o container. É por isso que o text field ele tá dentro do container. Por quê? Porque o container, pessoal, ele tem essas propriedades de imagem que o text field não tem. Então, ó, eu vou botar aqui imagem. Posso botar aqui all e botar 10, que aí você vai ver que ele dá essa aliviada do lado. No caso, all é tanto direita, esquerda, em cima e embaixo, né? Mas já é alguma coisa. Olha só, dei uma aliviadazinha aqui. Se você quiser aumentar, né? Vou botar pra 20. Tá? Bem melhor, tá? Última, veja que tem um espaço, né? Que foi aquele container que eu botei a altura de 20. Perfeito? Pra dar essa folga também. E esses dois botões, né? Obviamente eles não estão fazendo nada porque a gente tá com o OnPressed, que é a ação do botão, não tem nada. Mas eu não quero que eles fiquem assim. No nosso modelo, eles estão afastados. Bom, se você não lembra, vou relembrar a mente de vocês. O row, pessoal, e você pode trabalhar com alinhamentos tanto no eixo principal, que é o Main Axis Alignment, e você também pode trabalhar com o eixo secundário. No caso, é o principal mesmo que a gente vai mexer, né? Então, é Main Axis Alignment. Isso lembra muito lá Flexbox de CSS. E eu vou colocar aqui, ó, Space Around, ok? Dentro do row. Então, isso aqui ele vai alinhar os fios, né? Do row. Vou salvar. E olha só.
deu uma leve melhorada. Terminei o meu row, vírgula, vou colocar mais filhos aqui. Você lembra dessa widget chamada Divider? Nós vimos isso na parte de List View, se não me engano, Builder, nas aulas passadas. Então, vou usar ela. Para quê? Para dar aquela linha, né, pessoal? Uma quebrazinha, como se fosse aquele HR lá do HTML. Voltando aqui, né, nós temos o text field com o campo, né, para colocar, no caso aqui era o nome, o adicionar, o excluir e a parte que você vai ficar vendo a gente inserindo as coisas. E aí, eu vou colocar justamente esse divider pra gente dar aquela separada. Enfim, é mais visual mesmo. Não é obrigatório. Então, olha só, divider aqui, eu posso colocar depois do row um container também para dar uma folga. Vou botar só de 15, hein? Para ficar mais bonitinho. Nosso text field, nossos botões, tem um espaçozinho aqui e vem o divider. A partir de agora, pessoal, é onde de fato tudo que a gente for escrever aqui e clicando em salvar, ele vai aparecendo aqui. Para a gente fazer isso, nós vamos utilizar algo que nós vimos na aula de lista, quando eu mostrei para você lista em relação a widgets, né? As vários tipos de widgets para lista. E aqui nós vamos usar aqui é o listview.builder. Mas aí vem um pulo aqui, um detalhe, uma dica bem importante. Se eu jogasse o listview.builder direto aqui, ele ia dar um BO, dar um problema. Por que eu tô dizendo isso? Porque eu já fiz isso, né, pessoal? Já fiz, já testei esse programinha, já fui atrás, deu certo, não deu certo, já bati cabeça. E eu vou envolver o listview.builder em uma widget chamada de Expanded. O Expanded, pessoal, ele é bem simples, veja que ele não tem muita coisa. A única coisa obrigatória é ter um filho, tá? Mas o Expanded, ele é uma widget que é utilizado para expandir as informações que tem dentro de widgets que tem children. Aí ele dá um exemplo aqui, ó, row, column, tá? Então eu vou usar o Expanded. E aí, que vai ser o filho do Expanded? O filho do Expanded, aí sim, ajeitando aqui, o filho de Expanded, no nosso caso, aí vai ser o list view.builder. Antes de trabalhar com o item builder, eu vou colocar o item count. Que o item count, pessoal, a gente não... esquecemos de um detalhe. Nós não fizemos a nossa lista. Deixa eu criar a nossa lista de fato, né? A lista como estrutura de dados. Então, list... Vou chamar essa lista de CRUD, tá? E ela vai ser uma lista vazia. Perfeito? E aqui, uma coisa que o listview.builder, ele manipula bem, né? Ele faz muito bem isso. Então, qual é o item que ele vai trabalhar, tá? Ele vai trabalhar em cima do CRUD, que é a nossa lista. E aí tem uma das funções de lista, tá até no material isso, você pode dar uma olhada, que é o length. O length, pessoal, ele vai passar o tamanho da lista, no caso o tamanho dessa lista CRUD. Não tem nada, obviamente, mas quando ela for sendo povoada, né, a gente for inserindo informações, isso aqui vai carregar automaticamente, a gente consegue fazer manipulações mais dinâmicas, tá? Depois que eu faço isso aqui também tinha lá, tem, né, na verdade, na aula sobre listview.builder, então volte lá caso você não entenda a explicação, porque eu só estou resumindo. Agora eu vou, de fato, trabalhar aqui o item builder, né? Que aí eu vou colocar entre parênteses, build, context, tem que passar duas informações, int, index. Esse index, pessoal, é o que vai, de fato, index de quem ou de que? Dessa lista aqui, ó, tá? Então, ele é que vai ajudar a gente a fazer as manipulações para valer. Abrir as minhas chaves e aqui dentro eu tenho que passar um return. Esse return tem que ser um widget. Eu vou utilizar o container como widget. Dentro desse container
que ele tá pedindo, ponto e vírgula, pronto. Dentro desse container, pessoal, obviamente vou ter um child, e esse child do container vai ser um column, tá? E o column, você sabe que tem children. Deixa eu expandir aqui. Então, tá aí, reforçando toda essa informação, esses códigos tem printados lá no material PDF de vocês. Dentro desse column, pessoal, vai ter o quê? Vai ter, de fato, a minha informação, né? O meu texto, a minha lista. Que aí eu vou chamar aqui, ó, text, e vou passar CRUD index. Opa, só vírgula aqui. Perfeito. Se a gente for ver isso aqui, pessoal, ele vai dar um erro aqui, ótimo, né? Beleza. Que bom que deu esse erro. Veja que eu atualizei tela branca, tá? Esse erro é o seguinte. Logo depois aqui do item count, eu vou botar essa propriedade aqui, ó, shrink wrap. Esse shrink wrap, ele é basicamente, deixa eu ver se eu consigo mostrar o que ele é. Ele é praticamente, pessoal, algo para fazer scroll, né? Algo para deixar essa list view rolável. Perfeito? Então, a única coisa que estava faltando aqui, ó, é botar esse shrink wrap. Agora, apareceu. Óbvio que não vai acontecer nada, por quê? Porque a gente não tem as ações dos botões, né? Se eu for voltar aqui, ó, o botão salvar tá com a ação zerada e o botão aqui para excluir o último tá com a ação zerada. Bom, nós temos que dar vida para esses botões, criarmos funções aqui. Pessoal, ou você cria aqui dentro das chaves, tá? Ou você simplesmente coloca o nome da sua função aqui, que aí vai dar um erro, porque não existe, né? Ele vai tentar procurar e não vai achar. E aí você cria essa função lá em cima, que é o que eu vou fazer, tá? Então, eu vou voltar para cá para cima, depois da minha lista, vou criar a função salvar, certo? A função salvar, o que ela vai precisar? Eu vou criar aqui uma variável chamada de dado. E agora eu vou setar meu estado, porque a partir de agora vai ter a mudança de estado. Então, eu preciso sempre setar isso aqui, que é o set state. E aí, dentro do set state, ele vai fazer a ação, tá? Então, o meu dado, ele vai ser quem? Ele vai ser o coisa, né? Que é o text field lá de baixo. Então, passa essa informação aqui, isso aqui a gente viu em passagem de dados, né? E esse dado agora, que está recebendo o que vem lá do text field, olha só, a função lá, né, de você inserir informações na lista. Então, a minha lista, que é o CRUD, add, né, que é a função, e eu vou passar o dado. Aqui é a função de adicionar da lista. Assista o primeiro vídeo. Vou criar a outra função, que eu chamei de excluir. A função excluir é bem mais fácil, porque é excluir o último, né? E aí tem uma função para isso. No caso, a minha lista, ponto, remove last, que é remover o último. Perfeito? Então, vou dar um Ctrl S. Deixa eu ver se está tudo certo. Aqui, salvar, excluir. Os erros que tá dando aqui, pessoal, são aqueles erros de azul, né? Então, vamos testar aqui o nosso programinha. Computador. Vamos ver? Olha só, apareceu aqui o computador. Vamos colocar outra coisa. Mouse. Vamos ver? Mouse. Perfeito. Teclado. Teclado, ótimo. Enfim, né? Veja que tá dando certo. Será que vai dar certo excluir? Se eu clicar, ele sempre vai excluir o último. Né? O último que foi colocado. Então, ó, vamos ver. Show de bola, foi excluído. Mouse também, computador também. Se eu começar de novo, obviamente vai
colocar as informações. Celular. Perfeito, né? Bom, as nossas duas funções principais já estão sendo feitas. Isso a gente está conseguindo inserir, está obviamente conseguindo mostrar e está conseguindo excluir o último. Mas o nosso modelo, pessoal, veja que eu tenho o nome da pessoa e do lado eu tenho aqui o íconezinho de excluir, né, que é a lixeira, para você excluir aquele específico, aquele dado, aquela informação específica e não o último. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui onde tem um text, agora não vai ser só ele vai ter que dividir texto e o ícone. Para você fazer isso, você tem que usar linha, né? Para ter duas coisas na mesma linha. Então, aqui dentro do column, lá no listview.builder, pessoal, depois o container, column, dentro do children, eu vou criar uma linha. A linha, você sabe que tem children, e esse children, um desses children, eu já tenho aqui, que é o text. Então, eu vou pegar aquele texto que estava ali e vou passar aqui para dentro do children, do row, né? E o próximo vai ser o quê? Vai ser um icon button. Por que icon button? Porque eu vou ter que clicar, né? Vai ter que ter ação do onPresent. Deixa eu mudar logo aqui o icon para colocar aquele íconezinho, se não me engano é delete, isso. O íconezinho aqui da lixeira, né? E agora, pessoal, eu tenho que criar algo, uma ação ou uma função, para que quando eu clicar aqui, ele excluir. Como é que eu faço? Esse aqui eu vou fazer aqui só para você ver como é que você faz, como é que você faria aqui dentro. Para você excluir algo específico de uma lista, tem uma função, que é o remove at, que você exclui algo indicando uma posição da lista. Então, no caso aqui, qual é o nome da nossa lista? É o crude. E aí eu vou chamar a função. E, de fato, eu vou passar, o index. Quem é esse index, professor? O index, pessoal, nada mais é do que esse carinha aqui, que ele vai manipular a lista. Então, é ele que tá, ele é como se fosse um gerenciador ali, né? Um porteiro, algo do tipo, tá? Então, a gente não precisa bater muita cabeça, porque ele já passa isso, ele sabe onde é que a lista tá, ok? Obviamente que toda vez que eu dou um Ctrl S, pessoal, ele apaga tudo, né? E começa do zero. E lembrar também, isso tem no material, na parte teórica, que a lista ela só funciona enquanto o aplicativo está em modo de execução. Se você salva, restarta o aplicativo, tudo que você digitou é apagado. É como se fosse uma memória RAM aqui, né? Desligou ali o aplicativo, restartou e ele zera tudo, tá? Então, eu vou aqui, ó, computador. Ó, tem o computador e a lixeirazinha. Vou botar aqui o mouse. Pendrive. Teclado. Beleza. Digamos que a gente inseriu essas 4 informações aí. E eu quero excluir, sei lá, o mouse, né? Então, eu vou clicar aqui no lixeirozinho dele. Haha. Tá. Ih, professora, não deu certo. Pé. Fiz de proposta. Pessoal, por que não deu certo? Veja, chamar a atenção de vocês. Essa ação aqui, essa função, ela tá correta, né? O remove at, ele vai remover a posição, uma determinada posição dentro da lista. Só que não é isso que deu erro. Porque toda vez que você mexe com mudança de estado, você tem que envolver aquela ação, aquele pedaço de código que vai ter alguma alteração, uma inserção, uma exclusão, uma edição, enfim. Você tem que envolver isso no set state. Então, eu não coloquei o set state. Então, ó, por isso que não houve, de fato, a exclusão. Então, aqui, ó, um preset, bonitinho, chamei aqui o set state e dentro do set state, que é a mudança, de fato, de estado, aí eu coloquei o código correto de remover pelo índice, pela a posição. Agora sim, eu vou salvar, a gente vai perder tudo lá, é a vida. Então, vamos lá de novo, o computador.
mouse, pendrive. Certo? Digamos que eu quero mover aqui o computador, que é o primeiro. Digamos que eu quero excluir ele. Ó, agora sim, excluiu aquele que eu estou indicando. Tá? O mouse. Ah, eu quero inserir mais coisas. Pode, ó, teclado. Celular. Eu quero excluir o teclado. Então, você agora tem dois modos de exclusão, pessoal. A exclusão pelo índice que você está escolhendo e a exclusão aqui, que é o geralzão de tudo, que é sempre excluir o último. Perfeito. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula prática, envolvendo lista como estrutura de dados, envolvendo lista como edit e envolvendo passagem de dados, tá? Então, eu dividi essa aula em duas, a primeira parte é a parte teórica e essa segunda parte é a parte prática, tá bom? As outras coisinhas, para deixar bonitinho, nananã, você pode fazer, pessoal, utilizando, né, toda a informação que você já tem de aulas passadas. Você pode mexer aqui, como aqui é text, mexa na parte de text, no style, né, no text style. Você pode estar mexendo, enfim, colocando tudo que você já viu, né? Seja criativo, tá certo? Aqui eu só tô mostrando grosso para você entender como é que foi feito, por que que foi feito. Lembrando que toda parte do código inteiro tá lá no seu material. Certo, pessoal? Então, estudem isso aqui, refaça o código, tente implementar mais alguma coisa. Bons estudos, até a próxima.